Esse é um tema que parece ser tão fácil de falar e quando você começa a falar dele dá muito galho. Já é o quinto vídeo que eu gravo, porque eu paro e falo, não tá bom, tô complicando mais do que explicando. Essa dúvida sobre grupos de 12 velocidade dar certo ou não em quadros boost e não boost veio lá pelo Instagram, daniel.maisbike. Se você às vezes quer ter um contato comigo mais fácil, utilize do Instagram. Ou pelo também o Instagram do canal Mais Bike, é um meio. É difícil de às vezes eu conseguir responder no dia porque eu tenho que ficar futucando lá o Instagram para aparecer as mensagens, certo? Qual que é a dúvida que o cara me mandou? Daniel, eu posso utilizar um grupo Shimano 12 velocidade em um quadro que não seja boost? Porque falaram para ele, e ele viu também vídeos, os caras falando que não poderia utilizar, que Shimano 12 velocidade é só para quadros boost. E eu tenho certeza que a maioria que está vendo agora esse vídeo fala assim, pô, o meu como assim? O cara é maluco e tal. Mas existem sim essas dúvidas, gente. Então vamos ajudar o cara explicando para ele como que é, o que é o boost, para que ele serve, certo? Qual que é a maior intenção de se ter um sistema boost na bike e que alteração que isso dá no offset do grupo, né, da relação da bike. Vamos lá então. Meu bigode tá feio, né, gente? Minha falha da barba. Bora lá então, deixa eu explicar então para vocês. Primeiramente, o que é boost? Aumentaram 6 milímetros no cubo traseiro da bike. Dianteira não se fala porque você pode pôr uma suspensão boost ou não boost num quadro que seja boost ou não boost, então você pode fazer esse intercâmbio. Suspensão é individual do quadro. Então vamos lá, aumentaram 6 milímetros na traseira da bike. Sim, o boost é isso, 6 milímetros de aumento, que representa em torno de 5% de aumento da largura do eixo, mas que aonde ele é aplicado é totalmente positivo. Onde ele é aplicado? No distanciamento das flanges dos raios. Ali houve um acréscimo de 6 milímetros, que dá algo em torno de 10%. Então, esse distanciamento das flanges faz com que o guarda-chuva da bike fique muito mais robusto e que a bike tenha uma roda traseira muito mais rígida, cerca de 10% mais rígida do que uma roda comum, certo? Com essa roda mais rígida, você utilizando de aros mais largos e pneus mais largos, você sente uma estrutura mais sólida na traseira. Tem muita gente que reclama e fala assim, eu coloquei um pneuzão na minha bike e a traseira ficou boba. Ficou boba porque você está usando um aro estreito. Um aro estreito com um pneu largo, a tendência é até ficar perigoso, né? Você corre o risco até do pneu desencaixar do aro, dependendo da curva e da calibragem que você estiver utilizando. Então, quando você quer usar um sistema todo feito para tal coisa, então você vai ter uma roda boost com um aro largo e pneu largo, e aí o pneu largo precisa de ter um espaço melhor para ele passar, porque senão ele vai trancar no quadro. E aí você que tem um pneuzão 2.3 num quadro que foi feito para utilizar no máximo um pneu 2.2, já está se identificando e já sabe que justamente é isso que acontece com você. Qualquer chuvinha que der, o barro tranca ali, o pneu joga barro em cima da corrente, é aquela anarquia. Por quê? Porque a tua bike não foi feita para utilizar de um pneuzão, certo? A gente viu que os pneus foram lançados primeiro do que os aros, depois vieram os aros e agora estão saindo os quadros adequados para isso, certo? Quando você aumenta esse eixo traseiro, esse cubo traseiro, você separa as flanges ali do cubo, tem muita gente que acha que o quadro fica mais robusto. Não, a roda fica mais robusta. O quadro só vai ficar mais robusto ou não, dependendo do projeto em si, de como que chega, né? Chainstay, sabe? Seatstay, esses tubos, como que ele chega ali no tubo do seat tubo, entendeu? Então, tem quadro que, boost ou não, ele vai ser mole. E tem quadro que, boost ou não, ele é muito rígido, certo? Isso não está ligado. Então, a rigidez da roda traseira é uma coisa, boost é focado nisso. Tem algumas marcas de bikes que alteraram todos os seus projetos e tem um quadro muito robusto próprio para isso. Não são todos, certo? Quando a marca ela faz o trabalho corretinho, que ela aumentou ali o espaço do pneu, que ela aumentou lá o cubo traseiro, ela fez toda essa alteração, normalmente ela tem que mexer em todo o offset do grupo. Por quê? Se você aumentou 6 milímetros do eixo traseiro, ou seja, foi 3 para cada lado, na largura da bike ali, você movimentou o cassete 3 milímetros para a direita. Se você movimentar o cassete 3 milímetros para a direita e manter a coroa no mesmo lugar, certo? Talvez muitas pessoas vão ficar felizes, porque ele vai girar o pé de vela para trás e não vai descer a corrente, certo? Eu fico pensando, será que o cara coloca na 51 durante a trilha e fica girando o pé para trás?
ou ele está no meio de uma subida, numa serra de 51 ali, 50, e aí ele fala assim, olha, agora chegou o momento que eu vou ficar girando o pé de vela para trás. Eu não vejo sentido nenhum nisso, mas tem muita gente que acha que isso é o que fala se está certo ou não. Não é, certo? Isso é um mito. Mas aí vamos pular, que aí o cara tá usando a coroa na mesma posição que ele tinha, porém, como agora mudou a traseira, a corrente tende a torcer um pouquinho mais para a direita, certo? Só que tem uma coisa, se o cara utiliza de um pneuzão largo e a coroa ficasse no mesmo lugar, a tendência é que o pneu pegue na corrente, o pneu jogue barra na corrente, entendeu? Então, algumas marcas já estão utilizando de pé de vela boost, movimento central boost, tudo mais e tal. Para você utilizar um movimento central boost, ali você necessita de ter um pé de vela boost, certo? Ou às vezes é só o pé de vela que é boost, tem uns anéis ali, espaçadores, tem bikes que, sabe, os caras utilizaram dessa forma. E aí, o que aconteceu? O cassete moveu 3 mm para fora, a coroa moveu 3 mm para fora. Pronto. Esse, o offset inteiro do grupo, sabe, movimentou para a direita. O que permite com que fique aquele espaço limpo, maravilhoso ali com o pneuzão, ok? Esse é o grande trunfo ali da relação. Daniel, mas eu comprei um grupo fechado Shimano de 12 velocidades para utilizar na minha bike, que é quadro comum de 135mm blocagem. Não vai dar certo? Claro que vai. Se você comprou o grupo fechado, você então comprou lá às vezes um cubo MT410, que é um cubo já original para colocar, é um Shimano original para colocar um cassete de 10 velocidades, de 12 velocidades. Como que a Shimano ia fabricar um cubo 135mm para um grupo específico de 12 velocidades, certo? Porque ele é aquele micro spring lá, aquele free hub, mas não poderia ser utilizado com 135mm. Você está me entendendo? Se a fabricante fez o cubo 135mm, 142mm, sabe? É porque pode ser utilizado, não é? Então, não faz sentido isso que a galera falou, de que só vai ter linha de corrente, só vai funcionar bem se for de tal maneira. Não, isso é um mito, galera. Existem cubos 135, 141, 142, 148, entendeu? Todo original de fábrica. O que acontece, muitas vezes, é que o cara vai montar um grupo de 12 velocidades e o cara, às vezes, é igual o tio que é quebradão, e aí ele faz o quê? Coloca um cassete 1150, porque aí ele vai poder utilizar do cubo que ele já tinha, certo? Que é free hubzinho normal, Shimano. E aí ele vai utilizar aquele cassete ali, então, porque aí com 11T, beleza, e não precisa de trocar o cubo. Aí ele vai pôr 11T, mas ele acha que porque ele tem 12 velocidade na bike dele com um cassete com 50 ali, ele precisa de ter um coroão grandão também. Aí ele vai lá e coloca uma coroa 36. Aí a hora que ele vai pôr a coroa 36, ela pega no quadro, porque aquele quadro dele que foi projetado para uma bike que usava 3 coroas. A bike de 3 coroas, as coroas são muito mais, sabe, em cone, ou seja, a coroa que ficaria ali na linha de corrente, ali no offset correto ali, ela é 30, agora o cara quer pôr uma 36, então ele precisa de jogar tudo para fora. Aí acontece que a relação da pessoa fica com o offset torcido, ele fica com o cassete na posição ideal e a coroa na posição não ideal, certo? E aí acontece mais ainda aquele negócio do cara girar o pé de vela para trás e descer a coroa, por quê? Porque tá tudo torcendo, entendeu? Para onde não deveria, certo? Mas isso é porque se fez uma improvisação, uma gambiarra, ok? Porque o cara, normalmente, que está utilizando de um sistema adequado, um quadro que foi projetado, às vezes, para utilizar com uma coroa, ele tem um espacinho a mais, certo? Não, mesmo que a coroa ele vai mudar de 34 para 36, ela vai ter tendência de pegar, ele vai alterar só 3 mm offset, e não vai alterar 6 mm ou mais, até, acho que dá até 9, né? Então o cara vai alterar só 3 mm de offset, certo? Então o que acontece é isso, você montar no improviso, na gambiarra, no mix, na salada mista, pode ocorrer de não ficar tão bom. Mas se você montar um grupo fechado, vai ficar muito bom.
existem a mesma coisa nos grupos SRAM, né? O grupo SRAM sai o cubo, né? Com já o XD 135, 142, 141, não, 141 nunca vi, 148, entendeu? Existe e é a mesma coisa. Acontece que quando você utiliza de um COG 10, um cubo de 10 velocidades, num grupo de 12 velocidades com um COG de 10, você tende a utilizar uma coroa menor, porque você vai ter muito mais final do que o de 11. Aí então o cara utilizando com coroa 34, 32, ele já está satisfeito, certo? E ele sobe melhor ainda, porque ele vai ter 32 para subir com 50 e tudo mais. Então acaba que ele, quando compra o grupo fechadinho, ele intuitivamente ali, não, assim, acaba que acontece de ficar mais certo as coisas, certo? Espero que vocês tenham entendido e não tenham tão complicado isso daí, mas o que ocorre é isso daí. Então, quando você faz esse mix de peças, o problema não é que é um Shimano de 12, não é que é um SRAM de 12, não, é que os componentes em si, entendeu? Não foram projetados para ser utilizados dessa forma, entendeu? Espero que sim. Grande abraço, valeu, fui!